Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor seja convosco. Espero que todos estejam bem. Estamos aí vivendo um tempo de um pouco mais de flexibilidade, não é? Voltamos com os cultos já há algum tempo, algumas semanas. Espero que você tenha ido para a igreja, tenha conseguido ir e entrar e participar do culto de manhã. E se você não conseguiu, certamente à noite conseguiremos. Nesta aula, nós vamos falar sobre Ruth. É um texto muito interessante da Bíblia. Eu sei que a Bíblia toda é muito interessante, mas é um texto muito especial. E eu vou falar para vocês por quê ao longo desta aula. Antes de mais nada, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Onde você está, né? Creio que você já está na sua casa. Né? Quem foi para a igreja ou quem estava cultuando de casa, continue aí. Arrume um cantinho, arrume um lugar separado, arrume um lugar silencioso, né, para nós compartilharmos a palavra. Isso é muito importante. Às vezes a gente está no meio da família e está ouvindo e a gente não assimila da maneira que a gente poderia. Né? É somente esse cuidado que eu te peço, com todo carinho e respeito. Eu peço que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor amado, que esta palavra venha nos ensinar e nos fortalecer e nos trazer arrependimento. Eu creio que isto é a coisa mais importante que nós precisamos buscar. Arrependimento de nossos pecados, arrependimento não somente de atos, mas também de intenções do coração que estávamos dispostos. E eu te peço que o Senhor nos ensine nesta manhã mais um pouco. E o Senhor imprima em nossos corações a sua vontade e a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Neste mesmo espírito, eu peço que você levante sua mão, estando ela com oferta ou sem, e dedique ao Senhor esse dinheiro, essa oferta que você colocou em seu coração para ofertar, talvez, ou se você separou esse dinheiro, você é mais metódico, e isso é muito bom também, e vai levar para a igreja à noite, ou em um outro culto. Levante sua mão, estando ela com ou sem oferta. Pai amado, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, de te ofertar, de te adorar com o nosso dinheiro. Pai amado, eu te peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe cada Clark, cada homem que está em sua casa assistindo essa aula com a sua mão levantada, que não falte nada em nossas casas, que nossas casas estejam cheias de alimento, de comida, de roupa, de proteção, que nossas casas estejam bem quentes nesse frio. Eu te peço que o Senhor abençoe todos os homens da nossa igreja, Pai, homens valorosos, e que esse dinheiro seja multiplicado no céu, na sua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos a mais uma aula. Então, meus irmãos, vamos agora abrir a nossa Bíblia. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 6 somente. Tá? O livro de Ruth é um livro muito curtinho. Uma sentada você ouve, você lê rapidamente, é um livro muito curto. Em alguns minutos você pode ler ele inteiro, mas nós vamos ler somente do versículo 1 ao 6, como o pastor fez no culto. Tá ok? Então abra sua Bíblia lá. A minha, eu estou usando a NVI como sempre, né? Então acompanhe comigo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Bem, meus irmãos, o livro de Ruth é um livro chamado, é um livro que ele está dentro dos livros históricos, não é? São livros que contam a história do povo de Israel. É o livro mais curto dos livros históricos, se eu não estou enganado. E o pastor, ele pregou domingo, e para quem assistiu, quem estava lá ou assistiu em casa, pôde notar que foi uma palavra, não sei se posso usar
esse termo, foi uma palavra diferente. Foi algo muito profundo e não que os outros cultos não sejam, as outras pregações não sejam, mas foi muito direcionada a um tema específico. E eu dei um tema, eu não costumo dar, você pode perceber que se você tentar lembrar, você não vai ver eu dando títulos para as aulas. Mas nesta aula eu gostaria de dar um título para que ficasse na nossa mente. Não deixe as dificuldades te tirarem de onde você pertence. Este é o título que eu dou para essa aula e é parte do que o pastor pregou. Ele começou dizendo que, pedindo que para que não julgássemos, porque nós iríamos lembrar de pessoas e situações, inevitavelmente. Porque o que aconteceu com Elimeleque, né? Elimeleque, é algo que acontece muito nos dias de hoje, embora o livro seja o livro de Ruth. Então vamos falar um pouco a respeito, né, do contexto histórico. O que aconteceu naquela época? Ruth, que é o nome da qual, né, tem o livro, né, dela, Ruth ela não era judia, ela não era hebreia, ela era uma mulher moabita. Ruth ela era nora de Noemi, não é? E de Elimeleque. Elimeleque era o seu sogro. Elimeleque e Noemi eram hebreus. Eles eram de Belém de Efrateus, né? De Efraim, desta tribo. E Ruth ela não era. É interessante um livro da Bíblia ter o nome e ter uma protagonista que não era originalmente do povo hebreu. Ela era moabita. E quem eram os moabitas? Eu dei uma pesquisadinha rápida na internet e li algumas coisas a respeito do povo de Moabe, não é? E Moabe, o povo de Moabe, eles eram descendentes de Ló. Vamos voltar um pouquinho na história. Ló, ele era sobrinho de Abraão. Quando Abraão saiu da terra dele, ele levou a sua família junto. E Ló foi uma das pessoas da família de Abraão, que Abraão não tinha filhos, né, ainda. Né, ele levou muita gente. Abraão ele era rico, ele tinha muitas posses, ele tinha muita gente, ele era comerciante, ele levou muita gente com ele. E uma dessas pessoas que ele levou foi seu sobrinho Ló. Não fala a respeito, não me recordo de falar nada a respeito do pai de Ló. Mas Ló, olha só quem eram os moabitas, de onde eles vieram. Né? Você pode, às vezes, numa conversa ou numa lembrança, tentar lembrar a genealogia de alguns amigos seus, de alguns parentes, e você lembrar como que era o passado, e você vê que os atuais descendentes, eles seguem mais ou menos a mesma linha dos seus pais, dos seus avós, e coisas que aconteceram lá no passado se refletem hoje na vida das pessoas. Isto é algo natural, é o curso natural da humanidade. Não é? E muitas vezes, a não ser que haja uma intervenção de Deus, a não ser que haja uma conversão a Jesus, as coisas elas continuam seguindo desta maneira, de modo que os avós viviam de uma maneira, os pais também, os filhos também. Os avós tinham algumas características, qualidades e defeitos, os pais tinham qualidades e defeitos, e os filhos, que são os netos, a segunda geração, até a segunda e terceira a gente consegue ver, né? Depois disso a gente não consegue mais ver. A gente vê que realmente as coisas elas seguem assim, porque é assim que o mundo ele vive. E quem são os moabitas? O que aconteceu foi o seguinte: Ló ele não tinha filhos, ele tinha duas filhas. E teve uma época que Ló ele não conseguiu achar habitação nos campos e Ló foi viver nas cavernas. E Ló ele era um cara assim, não sei se eu posso dizer assim categoricamente malandro, mas ele era esperto. Porque você lembra quando os servos de Ló começaram a brigar com os servos de Abraão, que Abraão chamou seu sobrinho e falou: olha, a gente não pode viver assim, nesse pé de guerra, cada um vai para um canto, porque a gente vive melhor assim. Você escolhe para onde você quer ir. E Ló escolheu ir para um lugar bom. E Abraão acabou tendo que ir para um lugar mais ermo. E Ló foi para Sodoma e Gomorra. E aconteceu tudo aquilo que vocês sabem. Ló e a sua família saiu, retirados por um anjo, por oração de Abraão, por causa de Abraão, nem por causa de Ló. Então Ló ele já havia sido livrado, né, da destruição de Sodoma e Gomorra. Sua mulher morreu lá,
virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Enfim, essa história é muito interessante também. E depois de um tempo, Ló foi viver em umas cavernas. E diz a palavra de Deus que Ló, as filhas de Ló, as duas filhas, ele tinha duas filhas, elas confabularam entre si e falaram: olha, nosso pai não tem mais herdeiros homens, e para o judeu, o hebreu, principalmente naquela época, ter filho homem era extremamente necessário para seguir com o nome da família, com a linhagem da família, porque as mulheres iam casar com homens e esses outros homens que iam levar o nome e toda a tradição da família. E o que as filhas de Ló, as duas, elas, em comum acordo, embebedaram Ló, e a mais velha cometeu incesto com seu pai. E daí surgiu o povo moabita, os descendentes de Ló com sua filha. E assim, né, a gente sabe que bêbado, quando a pessoa está bêbado, travado, ele não tem condição de fazer filho, de ter relação sexual com a mulher. Então, esse grau de embebedamento, a Bíblia não diz, mas a gente supõe que Ló não estava totalmente bêbado quando coabitou, quando, né, teve relação com sua filha. Então daí a gente começa a ver a índole das pessoas, e esse tipo de atitude, ela era abominável ao Senhor, e as leis de Moisés repudiavam veementemente. Por quê? Porque isso não era muito comum, mas era muito mais comum do que a gente pensa. De quando o cara não tinha mais filhos homens, dar sequência com uma filha, com uma sobrinha, isso acontecia com muito mais frequência do que hoje, talvez. Então, daí surgiu o povo moabita. Esse povo moabita sempre esteve em pé de guerra com o povo depois, judeu, o povo hebreu. Eles são parentes próximos, muito próximos. Só que é um povo com uma história antepassada muito dura, muito triste, muito difícil. E, como o pastor pontuou de maneira categórica, a Bíblia, ela falava para o povo judeu não se misturar com esse povo. E aliás, com nenhum outro povo, mas com esse povo não era para nem ter contato. E eles eram parentes próximos, né? Não era nem para você conversar. O judeu ortodoxo, ele não tem relações com outro tipo de gente. O judeu ortodoxo, ele é chato, se eu posso dizer assim. Ele não se mistura. Ele procura se relacionar financeiramente, comercialmente e afetivamente somente entre os judeus, entre os de sua fé. Isto até hoje, os judeus mais ortodoxos. Ainda falando dos moabitas, Moabe, sabe o que significa a palavra Moabe? Moabe significa seu pai. Aí a gente pensa, isso é um termo carinhoso ou é um termo acusativo? Porque o pai se tornou avô. O avô, aliás, se tornou pai, já não se sabe mais que é, virou uma bagunça. O filho que deu origem ao povo moabita, porque ele era neto de Ló, porque era da filha de Ló, mas era filho de Ló, diretamente. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de pontuar aqui? Claro, eu sei que isso não vai acontecer com a gente, né? Ninguém vai sair fazendo essas atrocidades, aberrações, mas as nossas atitudes, elas têm consequência na vida dos nossos filhos. Na primeira, na segunda, na terceira geração e na milésima geração. A gente está 2000 e lá vai pedrada, quase 3.000 anos depois que aconteceram esses fatos, né? Por volta de 800 anos antes de Cristo que aconteceu a história de Ruth. E até hoje a gente vê o reflexo disso. E como foi duro a vida do povo moabita e do povo judeu também, porque os moabitas eles não seguiram os ensinamentos de Abraão. Pelo contrário, eles seguiram a ordem do mundo e vamos vivendo do jeito que dá. Nossos atos têm consequências nas vidas dos nossos filhos. O pastor ele contou, falou a respeito do fenômeno que está acontecendo hoje em dia, o fenômeno do êxodo rural. Todo mundo quer ir para o interior. Todo mundo não, né? Mas muita gente. Né? Quem não conhece alguém que quer ir morar no interior? Né? Quem nunca foi para o interior e falou, poxa, que legal viver aqui. Que gostoso, né? Você fica lá 15 dias, uma semana, 15 dias, um mês e fala, nossa, que lugar maravilhoso. São Paulo não dá mais, São Paulo tá muito ruim. São Paulo tem muita violência, São Paulo tem muito trânsito, tem muita poluição.
aqui eu como fruta do pé. Quem nunca ouviu ou pensou isso? Não é verdade? E Elimeleque ele sentiu dificuldades. O povo de Deus estava passando fome. Em Israel está tendo fome, é o que fala no versículo 1 de Ruth. E Elimeleque tomou uma decisão. Eu vou sair daqui, onde está ruim, e vou procurar a minha turma. Eu vou procurar o que é melhor para minha família. Né? É o que todo homem pensa. É o que todo homem quer, o melhor para a sua família. Né? Nós queremos isso. Só que será que nós estamos sabendo realmente o que é melhor para a nossa família? A gente vê casos de pessoas que vão morar no interior e dão certo, e estão bem, glória a Deus. A gente vê e crê que estão bem, a gente não tem como saber mesmo, né? Mas a gente não sabe como é que está a comunhão com Deus, a gente não sabe como é que estão os laços familiares, a gente não sabe como está o serviço ao Senhor. Muitas vezes tá bom, tá bem, glória a Deus, porque foi uma decisão baseada em muita oração, em muita direção. Mas eu digo, irmão, isso é minoria. A maioria das pessoas, crentes, tá? Eu tô falando de crente. Vamos falar aqui de gente que nem a gente. Né? Dá 5 minutos, aparece uma oportunidade, pica na lula, sobe em cima lá do caminhão e vamos embora. Vamos pro interior. Muita gente tem tomado decisão precipitada. Muitas pessoas. E a gente acompanha e vê algumas pessoas, muitas pessoas, tendo experiências frustrantes, verdadeiramente frustrantes. Não todas, glória a Deus, nem todos sofrem isso. Alguns têm tido sucesso e têm tido direção de Deus. Você, meu irmão, você é homem, você cuida da sua família, você tem a sua responsabilidade. A gente que é homem, a responsabilidade está sobre nossos ombros. As decisões, Deus espera que nós tomamos as decisões baseadas na vontade dele. Então, tá cada vez mais fácil a gente largar onde a gente está e sumir. Na minha área, por exemplo, antes da pandemia já estava acontecendo isso. Agora, muito mais. Essa semana eu conversei com um amigo meu, que mora em Mauá, tem uma casa, um apartamento, não me recordo, já está se preparando para mudar para Minas Gerais, porque lá o custo de vida é menor, ele tem parente lá, a vida é mais calma. Tá errado. Ele é uma pessoa que não serve a Deus, ele não conhece o Senhor, e ele vai fazer aquilo que a mente dele dá, pensar. Ele vai fazer aquilo que ele quiser. Só que eu e você, meu irmão, nós não somos donos da nossa vida. A nossa família, Deus nos deu para nós cuidarmos dela para o Senhor, para apresentarmos ao Senhor a nossa família. Então, qualquer decisão, sabe, essa é uma decisão grande, mas até nas menores, precisamos consultar Deus, porque as consequências das nossas decisões podem ser devastadoras. Elas podem causar problemas que a gente vai levar para a vida inteira, que vamos levar para os nossos filhos e para os nossos netos. O pastor, ele pontuou muito isso, ele enfatizou muito isso. E isso é um risco, porque a gente não pode tomar decisão baseada em circunstâncias. Ah, tá ruim agora, tá difícil agora. E o diabo, ele atenta. E sabe, nem toda oportunidade é Deus que dá, irmão. Nem toda porta que é aberta é Deus que abriu. Né? Tem porta que o diabo abre para você ir lá e armadilha, cair e se meter numa situação. Depois você tenta voltar, não tem mais cara, não tem mais coragem, já não tem mais, às vezes, nem situação para voltar. Não devemos tomar decisões baseadas em situações circunstanciais. Deus é o nosso Senhor e todas as decisões relacionadas às nossas vidas devem vir dele e não de nós mesmos. Sabe, meu irmão, tá difícil? Bota o joelho no chão e ora. Tá complicado? Tá desempregado? Não tá fácil? Não sai tomando decisão precipitada. Ora, busca a Deus, conversa com o pastor, pede ajuda, pede auxílio, pede orientação, pede oração. Não saia fazendo como Elimeleque. Elimeleque saiu e quem depois levou a pior foi a sua esposa e as suas noras, porque ele morreu, depois os filhos morreram e deixou 3 viúvas.
Agora eu quero falar a respeito de uma outra parte dessa história, que é a respeito da conversão de Ruth para a fé de Noemi. O livro de Ruth é o livro preferido dos chamados judeus por escolha. Existem pessoas que se convertem ao judaísmo por escolha. Tá? O judaísmo, ele proíbe o proselitismo. O que é o proselitismo? É incentivar a conversão. O judaísmo ele é oposto ao cristianismo. Jesus falou, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O judeu, ele não é incentivado a fazer isso. Por quê? Porque o judeu é uma raça. O judeu não é só uma religião. O judaísmo é uma religião, o judeu é uma raça. Para você ser judeu, você tem que nascer de um ventre judeu. Você tem que nascer de uma mãe judia. E se você quiser se converter ao judaísmo, não pense que é igual a se converter ao cristianismo, não. Não pense que você vai lá, levanta a mão, aceitar a Jesus. Não, você não pode aceitar Jesus no judaísmo. Eles não aceitam Jesus. Aceitar a Yahvé como seu Senhor. E beleza, você é judeu, você aceita uma comunidade judaica e é festa. Não, definitivamente não é assim. Não é assim. O processo de conversão de um judeu, de um não judeu, ele leva entre 1 a 2 anos, ou pode levar até mais, dependendo da motivação dessa pessoa. É um processo lento. Primeiro, não há um custo para se tornar um judeu. Você não tem que pagar uma taxa, um certificado, mas quem quer se tornar um judeu, ele deve viajar ou para Israel ou viajar para os Estados Unidos. Sabe para quê? Para passar por um tribunal judaico que vai avaliar se você que está querendo se converter ao judaísmo está se convertendo de verdade, se você é sincero em sua motivação. Eles vão avaliar e apenas sanções para os rabinos que aceitarem a conversão de uma pessoa de uma maneira inconsequente, de uma maneira frívola. Não é muito simples. Eu estive pesquisando e se você é português, lá em Portugal eles vão em alguns tribunais rabínicos na França, na Inglaterra, em algumas cidades da Europa. Mas nós brasileiros, aqui no Brasil, né, quem quer se converter ao judaísmo tem que ir para os Estados Unidos ou para Israel. Eu creio que o pessoal dá preferência para Israel, né, e lá ele é julgado. E como que é o julgamento de uma pessoa para ela se converter ao judaísmo? O candidato ele deve estar praticando as leis de Noé. Você já ouviu falar das leis de Noé? A gente só ouviu falar das leis de Moisés, não é? As leis de Noé, ela é considerada um padrão moral e ético que Deus deu para Adão e toda a humanidade deveria viver sobre esse padrão, tá? Então, as leis de Noé, elas são ensinadas nas sinagogas. Primeiro, né, até para as crianças, e é conversado, é ensinado isso constantemente nas sinagogas. Elas são 7 leis. Eu vou enumerar aqui para vocês. Temos aqui as 7 leis de Noé de maneira resumida. Primeira lei: crer em Deus, não cometer idolatria. Segunda lei: não blasfemar. Terceira lei: não roubar. Quarta lei de Noé: não matar. Quinta lei: não cometer adultério. Sexta lei: cumprir as leis e tribunais do país. E a sétima e última lei: não coma um membro de um animal vivo e não seja cruel com os animais. Então são essas 7 são as leis de Noé. E a pessoa que está tentando se converter ao judaísmo, ela é julgada por essas leis. Não é tão simples, né? É um pouquinho mais complicado do que se converter a Cristo. Só que tem um porém. A conversão para o judaísmo, ela é julgada pelos homens. E a conversão, ela depende dos homens, do aval dos homens. E a conversão a Cristo, ela depende de um juiz. Somente de um, que é o Senhor Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. A conversão, irmão, você que se converteu, você certamente ouviu a palavra de Deus, não é? Assim como Ruth, você andou com alguém, como Ruth andou com Noemi, e você começou a ver, né? Talvez essa seja a história sua, talvez não.
mas de muitas pessoas é assim. Você começa a ver o proceder dessa pessoa. Fala, nossa, mas é uma pessoa diferente. Ela lida com as situações do dia a dia de uma maneira diferente. Ela não reclama tanto quanto as pessoas reclamam. Ela tem uma luz diferente. O que é isso? Aí você descobre que é Cristo, não é? E Cristo e Deus, através do Espírito Santo, toca no nosso coração. Tocou um dia no seu coração. E o juiz supremo do universo, ele falou, eu quero essa alma para mim. E abriu o seu coração para ele. Porque não se iluda, se Deus não abrir o coração, não adianta. Tem pessoas que são extremamente religiosas, extremamente bondosas, acreditam no bem supremo. Você conhece um monte delas, eu também. Só que ela não se converte a Cristo. Ela tem uma inclinação para as coisas espirituais, ela crê no eterno, crê na vida após a morte, crê na alma, crê em Deus, mas ela não crê no Deus da Bíblia. Ela crê numa coisa vaga, ela crê em uma ideia e não crê no Cristo ressurreto, o Messias. Está cheio de gente assim. Se Deus não tocar no coração, se Deus não abrir o coração e falar, eu quero isso para mim, não há conversão. E eu quero aqui finalizar essa aula reforçando o nosso papel de pai, de marido, de líder da nossa casa. As decisões que nós tomamos refletem na nossa família, nos nossos filhos, refletem na primeira, na segunda, na terceira, enfim, eternamente. Um ato pequeno nosso hoje, ele vai causar consequências muito positivas ou muito negativas a curto, médio e longo prazo. Então, irmão, toma cuidado com as ofertas, toma cuidado com as dificuldades, com as facilidades. Eu vou ser promovido, ou eu tenho uma proposta de emprego para um lugar para ganhar bem mais. Como é que vai ser sua vida lá? Quanto que você vai ter que trabalhar? Aonde você vai ter que trabalhar? Como é que vai ser a sua relação com a sua família nesse trabalho? Você vai ficar longe da sua família durante muito tempo? Há momentos da vida que a gente tem que trabalhar muito. Eu já passei por isso muito. E há momentos que você precisa botar um breque e falar não às vezes para as pessoas. E para pessoas que você às vezes não pode dizer não. E que Deus nos dê graça, que Deus nos dê firmeza e nos dê a capacidade emocional e espiritual de dizermos sim na hora certa e dizermos não na hora certa. De olharmos para a nossa família e falarmos, agora é o momento de eu cuidar deles, emocionalmente, fisicamente, presencialmente. E agora é o momento de eu trabalhar pra caramba, porque agora temos um projeto, temos um plano. Tudo isso tem tempo de Deus para tudo. E Deus, ele conduz a nossa vida, e não somos nós mesmos. Tá bom, irmãos? Eu espero que você tenha sido edificado por esta palavra. Eu espero que você não tenha se sentido ofendido, não é? Porque a minha intenção, irmão, é somente compartilhar. Eu não tenho intenção de julgar ninguém, eu não tenho intenção de querer mandar na vida de ninguém. Meu Deus do céu, longe de mim isso. A minha intenção é somente compartilhar a palavra do Senhor, o que Deus colocou no coração do pastor, primeiramente, e depois aquilo que ficou em meu coração, daquilo que o pastor colocou, que ele pregou não somente extensivamente, mas intensivamente, profundamente. Eu não cheguei a nem arranhar a superfície do que ele falou, e falou forte ao nosso coração. Amém? Eu peço que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus amado, nós te pedimos misericórdia por nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. A ponto do quê? De o Senhor abrir os nossos olhos quando nós estivermos andando por um caminho que o final dele não é bom. Muitas vezes nós vemos as coisas e não vemos maldade, não vemos o mal, vemos somente coisas belas e lindas e uma proposta bela e uma situação melhor. E nós não sabemos às vezes o que está escondido por trás daquilo. Muitas vezes são bênçãos, mas muitas vezes não. E que nós possamos diferenciar isso, Senhor Deus, pelo Seu Espírito Santo, através também da Sua palavra, olhando na palavra, vendo o que está em desacordo com a Sua ordenança, com a Sua expectativa sobre nós. Primeiramente, assim, de maneira mais objetiva, e depois que o Senhor fale o nosso coração e nos dê paz nas nossas decisões. Não podemos, não queremos viver vidas independentes do Senhor. Nós somos servos do Senhor. O Senhor é um Deus vivo, não é um Deus morto. O Senhor é um Deus que fala. Quando nós perguntamos, o Senhor responde. Quando nós pedimos, o Senhor dá. Quando nós pedimos orientação, o Senhor nos orienta.
E nós queremos viver dessa maneira, não queremos viver tomando decisões baseadas somente no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, na nossa inteligência. Queremos tomar decisões baseadas na sua vontade, Pai. Que nós possamos viver assim e assim liderar nossos lares, juntamente com nossas esposas, nossas ajudadoras e com nossos filhos, em paz, em harmonia, na direção do Seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu espero que você tenha sido edificado. Fique com Deus. Tenha um ótimo domingo e espero vê-lo no culto à noite. Estarei lá, se Deus assim permitir. Estaremos juntos. Um abraço a todos. Fique com Deus.